Deus abençoe meus irmãos em Cristo Jesus. Que a tua casa, seu ser, sua vida seja abençoada. É um privilégio que o Senhor nos concede, uma vez mais, estamos nos falando através deste canal. Nós vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Pertencer, meu irmão, a um tabernáculo, ou pertencer a qualquer sistema, não significa que você está na igreja. Estar na igreja significa ser nascido de novo, ser gerado pela palavra da verdade. Ninguém estará na igreja no sentido espiritual se não passou pelo processo do novo nascimento. Se não foi verdadeiramente justificado pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, se não passou pelo processo da santificação do sangue do Senhor Jesus Cristo, e a sua próxima etapa é ser cheio do Espírito Santo. Justificação e santificação não é propriamente o Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo operando na nossa vida, dando-nos uma transformação no nosso ser. Você, quando está justificado e santificado, você está em processo para receber o Espírito Santo, mas para você receber de fato o Espírito Santo, você tem que ser justificado, santificado e depois ser batizado com o Espírito Santo. Conforme está em Romanos, capítulo 5, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Santificado pela palavra da verdade, João, capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Você tem que purificar a sua alma na obediência à palavra. Diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então não existe outra maneira de você purificar a sua alma se nós não obedecemos à palavra de Deus. Porque Deus, Ele deseja que nós sejamos obedientes. Da mesma forma que Deus trabalhou com o povo de Israel de uma forma física, literal, Deus está trabalhando com o seu corpo, que é a igreja, no sentido espiritual. Mas cada ser humano tem que se render a Deus, tem que se entregar a Deus. Agora, o homem, no princípio, quando pecou, ele se escondeu de Deus. Foi Deus que procurou o homem, foi Deus que buscou o homem. Porque, na verdade, nem o homem busca Deus, é Deus que busca o homem. O homem, na sua condição de pecador, ele sempre foge de Deus.
Porque o homem em pecado, ele não consegue encarar a Deus. O homem estando em pecado, não confessado, vivendo uma vida pecaminosa, ele não tem condição, capacidade de encarar a Deus e também não está pronto para encarar a morte. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus, batizados com o Espírito Santo, encarará a morte de uma forma ousada, como o apóstolo Paulo desafiou a morte, porque ele estava cheio de Deus. Ele diz: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. Então, mas aqueles que estão em Cristo não temem nem a morte, porque a morte para um cristão é uma carruagem que leva ele para mais perto de Deus. Porque a morte física, todo ser humano, ele é candidato. Você já observou que o homem, o ser humano, ele teme mais a morte física do que a espiritual? Porque a morte física, ela é visível, mas a morte espiritual, ela é invisível. Então, por ela ser invisível, o homem não vê, ele só percebe na hora que ela está batendo na sua porta. Mas aí é tarde demais. Precisamos estar prontos, preparados para este momento, que é uma realidade, é um fato. E contra fatos não há argumento. Deus não tem desejo na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem desejo, ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que se converta, se arrependa. Agora, para um cristão, para os santos, os justos, que foram justificados pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que preciosas é a morte dos seus santos, dos filhos de Deus que nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo. Para Deus, esses tais, a sua morte é preciosa. Porque ele vai para a presença de Deus, vai para o descanso eterno. Então, o profeta diz na mensagem, mensageira do entardecer: eu não creio nesse ensinamento batista de segurança eterna. Eu creio nisto de uma maneira, mas eu creio que você está seguro desde que você esteja na igreja. Porém, você sai fora de debaixo do sangue de Jesus Cristo, você não está seguro. Eu estou protegido da chuva enquanto estou aqui dentro. E quando você é batizado pelo Espírito Santo e diz que você tem o Espírito Santo e nega a palavra de Deus, você diz que creu e recebeu o Espírito Santo. E então nega que a palavra é a verdade? Então, como pode aquilo ser o Espírito Santo quando foi ele quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo nega sua própria palavra. O Espírito Santo não nega sua própria palavra. O Espírito Santo nos guia em toda a palavra. Como pode alguém dizer que tem o Espírito Santo negando a palavra de Deus, crendo numa palavra torcida, crendo num credo, num dogma, em ismos, em interpretações particulares? Quem tem o Espírito Santo permanece naquilo que está escrito na palavra
e obedece a palavra, porque o Espírito Santo, ele é um guia que te guiará em toda a verdade, em toda a palavra de Deus. Então, jamais pode alguém dizer que tem o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, negando aquilo que o Espírito Santo escreveu. Isto é um argumento totalmente fora da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele faz de você aquilo que você deve ser. Porque o Espírito Santo nos faz semelhante a Cristo. Ser cristão é ser como Cristo. Viver como Cristo, falar como Cristo falou, atuar como Cristo atuou, fazer as obras de Cristo. Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, é necessário que o Espírito Santo te faça membro do corpo de Cristo, porque só ele faz de nós membros do corpo de Cristo. Não é pertencer a um tabernáculo, não é pertencer a batista, metodista, presbiteriana, assembleia, e assim sucessivamente, ou congregação cristã, seja lá o que for. Isso não te faz membro do corpo de Cristo. O que te faz membro do corpo de Cristo é quando você passa pelo processo do novo nascimento. Nascido da água e do Espírito Santo. Nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja. Pois Israel era o povo de Deus até que ele saiu do Egito. Então ele era a igreja de Deus, porque ele estava separado do resto do mundo. Se você estiver separado do mundo, você se torna a igreja de Deus. Mas você tem que estar separado das coisas do mundo. A Bíblia mostra que nós devemos nos separar. Separar das coisas mundanas que são pecaminosas. Tirando de nós todos os desejos pecaminosos através da oração, clamando a Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque este é o único cloro de Deus que faz de nós novas criaturas, santificados, tirando de nós todos os desejos pecaminosos. O sangue de Jesus Cristo tem este poder para tirar de nós os desejos pecaminosos. Não vai necessitar de legalismo, de imposição humana. Você fará isso automaticamente, você terá prazer em obedecer a Deus, porque você foi liberto da escravidão de Satanás. Quantas pessoas são membros de igreja no sentido natural e são amantes do pecado? O profeta diz na mensagem: membros de igreja, amantes do pecado. Mas um membro da igreja, no sentido espiritual, não no sentido natural, membros do corpo de Cristo, que é a igreja, no sentido espiritual, esses não têm desejo de pecar. Se ele faz algo errado, aquilo é sem intenção, aquilo é de uma forma acidental. Imediatamente, o próprio Espírito Santo lhe condena, lhe faz o julgamento e ele rapidamente se acerta com Deus ou com quem quer que seja. Esta é a realidade. A Bíblia fala que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgamos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, cada um tem que julgar a si mesmo. A Bíblia nos mostra que nós devemos examinar-nos a vós mesmos. Examinamos a nós mesmos a cada dia, se nós estamos na fé. Nós estamos, de fato, no centro da palavra. Porque desde que nós estejamos envolvidos com as coisas mundanas, você pode até pertencer a uma igreja, a um tabernáculo, mas você não está na igreja, porque a igreja, de fato, no sentido espiritual, significa os chamados para fora. E quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós nos tornamos a igreja. Para nos tornarmos a igreja, temos que estar separados do mundo. O mundo significa das coisas mundanas, pecaminosas. Mas desde que nós estejamos envolvidos com o mundo, então nós não estamos na igreja. Agora, eu creio que isto vai bem fundo, toma seu lugar. Veja, nós não somos igreja até estarmos separados do mundo. Separemos a nós mesmos, saiamos do meio das pessoas impuras, não se relacione com elas e não seja participante de seus pecados. Não se una com os incrédulos. Não seja participante dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele comeu com pecadores, mas ele não se tornou participante de seus pecados. Ele estava comendo com os pecadores, como diz a Bíblia, mas ele tinha um propósito naquilo. Quando você vai a um pecador, você tem que ter um propósito. É tentar ganhar ele para Cristo. Não ser participante das suas conversas sujas, maliciosas, piadas sujas, palavras obscenas, palavras torpes, piadas sujas. Isto, cada cristão tem que se separar, não ter prazer em tais coisas. Mas, irmão, que Deus possa te abençoar poderosamente pela esta singela palavra. A palavra de Deus é o que nos abençoa. Todas as bênçãos espirituais que nós recebemos estão em ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, com nossos corações abertos, com nossos corações desejosos, certamente Deus nos abençoará. Porque Deus, ele está com as suas mãos cheias de bênçãos para derramar sobre aqueles que estão desejosos de ouvir de Deus aquilo que Deus tem para nós nesses dias. A única fonte de pregação da palavra de Deus que temos é a fonte profética. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma fonte profética. Deus sempre usou este canal através dos seus profetas mensageiros, desde a era de Paulo, desde os dias do Antigo Pacto. Deus usou sempre este canal através dos profetas. No Novo Testamento, nós temos o ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo que nos mostra a verdade de Deus para nossos dias. Ele usa profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado no nome do Senhor. Amém.